Olá, tudo bom? Dando continuidade ao nosso FIC em proteção radiológica, hoje vamos falar sobre interação da radiação dentro da disciplina de produção da radiação. Então, aqui na interação das radiações, nós vamos falar hoje sobre radioatividade e a radiação X. Então, a gente tem a interação por meio da radiação gama, da radioatividade, os fótons emitidos pelo núcleo radioativo, os próprios raios-x produzidos nos equipamentos radiográficos. Vamos falar um pouquinho da partícula alfa, a partícula beta menos, que é um elétron, e a partícula beta mais, que é o pósitron. Numa forma geral, a gente pode falar que a radiação alfa, beta e gama, e aqui também a gente pode incluir também o X, que gama e X, tirando a origem, né, são radiações iguais, eletromagnéticas. Essas radiações, elas, no geral, são todas bloqueadas basicamente pelo chumbo. Tá? Contudo, a alfa pode ser bloqueada com uma simples folha de papel ou com a roupa da gente, por exemplo, o tecido, né? Não precisa nem ser roupa de couro, nada demais, às vezes só o próprio tecido de algodão já inibe que a partícula alfa, por exemplo, nos atinja. Já para a partícula beta, por ter massa e ser um elétron, ou um pósitron, enfim, mas tem a massa de um elétron, você já precisaria de uma lâmina metálica, alguma coisa um pouquinho mais denso ou mais espesso, né? Pode ser até a madeira. A madeira também vai inibir beta menos e beta mais, tá? Desde seja um pouquinho mais grossa. Uma lâmina metálica fina já às vezes é o suficiente. Já os raios X e raios gama vão depender da sua energia. Se tiver baixa energia, uma lâmina metálica de alumínio, coisa fina, é o suficiente. Se tiver alta energia, por exemplo, como a radioterapia com acelerador linear, você precisa de espessas camadas de concreto, 1 metro e meio, às vezes até mais, ou então placas de alguns centímetros, bem grossos, de chumbo. Não é coisa pequena, não. Mas, se a energia for baixa, como mamografia, raio-x, tomografia, fluoroscopia, entre outros, basta alguns milímetros de chumbo e já é possível barrar essa radiação. Então, alguma coisa pode passar, né, de radiação gama, ou mesmo X, por barreiras que não sejam muito espessas ou muito densas. E como é que isso acontece? Bom, primeira coisa, um fóton ele pode passar por um átomo ou dois átomos sem interagir, ou por uma lâmina, uma espessura muito fina, tanto de papel, de madeira, até mesmo de alumínio, né, 1 milímetro de alumínio, pode passar sem interagir, passar reto. Claro que se você tiver uma segunda lâmina, uma terceira lâmina, tá, ou uma parede mais grossa, a chance, a probabilidade de ele interagir vai ser muito maior, ok? Então, pode passar numa primeira lâmina, numa primeira espessura, mas não na próxima. Mas pensando apenas num átomo, ou poucos átomos, então ele pode passar sem interagir. Ele pode interagir com a nuvem eletrônica, certo? Então ele enxergar, como a gente diz, a nuvem eletrônica, o átomo como um todo, interagir com a nuvem. Pode interagir com um elétron, único, específico, ou até mesmo interagir com o núcleo desse átomo. Tudo isso vai depender principalmente da energia que esse elétron tiver. Desculpa, que esse fóton tiver para interagir. Certo? Quanto menor energia, mais simples é essa interação. Então, primeiro, por exemplo, é o espalhamento clássico. Pode ter uma situação como o espelho, né? Então a luz tem espalhamento clássico quando ela bate no espelho, numa parede, ela bate e volta, bate e espalha, ponto. Ela não transfere energia para o espelho, para a parede nem nada. Temos o efeito Compton, nós vamos estudar, o efeito fotoelétrico, então isso aqui já é interação com elétrons da eletrosfera, então o fóton enxerga, interage com um elétron único da eletrosfera, e também nós temos, por exemplo, a produção de par de elétrons. O que acontece? É quando o fóton vai interagir com o núcleo do átomo. Ele passa, ele atravessa a eletrosfera e consegue enxergar o núcleo e vai produzir um par de elétrons. E também existe uma coisa chamada fotodesintegração. Esse fóton ele é absorvido pelo núcleo do átomo e acaba
com essa energia, emitindo depois, por exemplo, uma partícula alfa ou alguma outra coisa, certo? Basicamente, efeito Compton e fotoelétrico no raio-x, tá? Que nos interessa, no paciente, né? Para poder obter a imagem. E às vezes na radioterapia você tem produção de par. Fotodintegração só numa radioterapia de alto nível, ainda assim um pouquinho difícil, né? De atingir, por exemplo, o paciente. Então, espalhamento clássico, como eu falei, o fóton entra e ele sai exatamente com a mesma energia. A energia do fóton incidente é igual à energia do fóton espalhado. Esse é o modelo, né? Se mediu o quanto de energia entra, se mediu o quanto que sai, se descobriu apenas que há uma mudança de trajetória. Espalhamento clássico, como a gente disse, que nem a luz no espelho, certo? Exatamente o que acontece aqui dentro ninguém sabe. Se o núcleo absorve, depois remite, se algum elétron absorve, depois remite para outro sentido, não se sabe. O que se sabe, basicamente, é isso. Entra de um jeito e sai igual, do mesmo jeito, só que com um ângulo diferente. Pode ser sair para baixo, pode ser para cima, pode ser para qualquer lado. É um espalhamento clássico que nem a luz ao bater no espelho, numa parede e assim por diante. Então, o efeito fotoelétrico, né? O que é o efeito fotoelétrico? É quando o fóton ele consegue enxergar ou interagir com um único elétron, certo? Então, ele vem, certo? Lá, por exemplo, da ampola de raio-x, ou pode ser um gama também, né? Vindo de um núcleo, não tem problema nenhum. Ele chega e enxerga este elétron aqui, por exemplo, pode ser o elétron da camada K, tá? E o que acontece? Ele dá energia para esse elétron da camada K, para quê? Para que esse elétron, então, com essa energia, rompa a energia de ligação, né? Pague a dívida, né? Porque como se esses elétrons tivessem uma dívida com o núcleo aqui, você paga essa dívida, você entrega a energia que você tem, e o que a gente chama de fotoelétron, ou seja, um elétron que surgiu por causa de um efeito fotoelétrico, um fenômeno físico chamado fotoelétrico, ele sai, tá? Então, o fóton incidente desaparece, não tem mais fóton, e no seu lugar tem um fotoelétron, ok? Então, a energia do fóton que chega é igual ao quê? Energia de ligação, que tem que ser paga. Se a energia for menor, vai ser um átomo numa camada mais externa, tá? E eu tenho mais energia, o fóton dá mais energia que o elétron precisa para se livrar. Então, por exemplo, você pega lá o tungstênio, precisa de 69 mil electronvolts para ser liberado da camada K. Então, esse fóton tem 70 mil, libera o elétron, que os 500 que sobram vira energia cinética no fóton elétrico. Tá? Então, isso é o que acontece, por exemplo, no corpo do paciente numa imagem radiográfica. Você joga a radiação X, certo? De várias energias. Algumas energias são suficientes, então, para interagir com os elétrons vão embora, ok? E com isso, você ioniza o átomo do paciente. Como esse fóton não passou reto, como a gente diz que pode passar reto, você bloqueou a radiação, você tem uma imagem clara. O fóton, de repente, vizinho do lado que veio, passou reto, por qualquer motivo, ele vai interagir com o filme, tá? Então, o efeito fotoelétrico acontece bastante no corpo do paciente, que é o que gera a imagem, é o que bloqueia a imagem para dar a cor branca, né? O tom branco, o tom cinza claro no filme. Já o efeito Compton, tá? É um outro tipo de efeito, que é igual ao fotoelétrico, mas tem uma diferença. O fotoincidente tem tanta energia e de acordo com como ele interage com o elétron, o que acontece? Você tem a liberação do elétron, chamado elétron Compton, às vezes elétron secundário, também um outro nome para ele, só que sobra energia. E nem toda essa energia vai para a velocidade do elétron, energia cinética. Então você tem um segundo fóton com menos energia, claro, sendo espalhado, como a gente diz, porque ele chega num ângulo e sai no outro. Então, o fóton incidente interage com o elétron, pode ser uma camada externa, uma camada mais interna. O elétron secundário, que é o nome que a gente já adquire um pouco dessa energia, e sai, ok? Elétron, para ser livre, precisa de energia de ligação e energia cinética. Então, esse fóton tem que ter essas duas energias. Só que o fóton não é, na verdade, o mesmo fóton, um outro fóton surge em outra direção com menos energia. Então, eu tenho
fóton incidente, tem uma determinada energia 100, pago 70 para o elétron da camada K, 69,5 para o elétron da camada K fugir do tungstênio, dou mais 500, dou mais 1.000, 2.000 para esse elétron em energia cinética, né, elétron secundário, e aí o que acontece? Tem um fóton emitido de bem menor energia. Então chega a 100 e a soma de tudo dá 100. 70, 80 ficou com esse elétron para pagar a ligação e para ter energia cinética, e o que sobrou ali ainda 20, 15, 20 fica com o fóton que é emitido. Tá? Então, o que acontece aqui? De novo, eu tenho interação com o paciente recebe essa radiação, certo? Ele passa a absorver isso e evita que chegue no filme para dar o contraste. Porém, eu tenho uma emissão de um novo fóton em outro ângulo, que é o que a gente poderia chamar de radiação espalhada, certo? Essa radiação pode espalhar para cima, fora do paciente, como pode espalhar em direção ao filme e borrar, né, atrapalhar a nitidez da imagem. No caso da produção de pares, o que eu tenho? Eu tenho o fóton incidindo exatamente no núcleo. Ele tem muita energia, então ele não enxerga, ele passa reto, tá? E consegue chegar próximo ao campo elétrico do núcleo, próximo ao núcleo. E lá, misteriosamente, né, para quem não acredita que energia é igual a massa vezes velocidade ao quadrado, mas misteriosamente energia pura se transforma num elétron negativa e num pósitron positivo, ou seja, energia transformada em massa, certo? É isso que entra, energia pura, um fóton de raio-x, por exemplo, e é isso que é detectado do lado de fora dos átomos, um elétron e um pósitron, certo? Então, energia transformada em massa, segundo exatamente a equação de Einstein, certo? Qual é a única questão aqui? É que, bom, esse fóton desaparece, então é dado energia para os dois elétrons, certo? O pósitron e o elétron, o beta menos e o beta mais. Só que é o seguinte, se eu usar a equação energia igual a massa velocidade ao quadrado de Einstein, o que acontece? Para que eu tenha a massa de um pósitron, para que eu tenha a massa de um elétron, certo? As gramas de um elétron, as gramas de um pósitron, a quantidade de energia para usar na equação de Einstein tem que ser, no mínimo, 1 MeV, 1.02 MeV. Por quê? Porque a massa de um elétron é 512 keV, 512 mil elétron-volts. Como o pósitron em massa é igual a um elétron, só que ele tem o valor positivo lá, porque ele gira para o outro lado, né? E o elétron para um lado, o pósitron é o sentido contrário. Então tem que ter duas vezes a massa do elétron, duas vezes 512, né? 1024 ali mais ou menos. Então se eu tiver, na verdade se eu tiver 1,02 não acontece, eu tenho que ter 1,024. Aí eu posso criar um elétron pósitron, energia, segundo Einstein, transformada em massa. Tá? Só que na verdade não adianta, posso jogar milhares de fotos de um MeV e não vai acontecer, né? Na verdade precisa ter algumas outras condições. Então na verdade isso vai acontecer com 2, 3, 4 MeV, aí sim tem energia suficiente para chegar no núcleo, etc. Tá? Então não é tão fácil assim. Então não acontece na radiologia convencional, porque a gente não trabalha com um MeV, né? Na convencional até 100 keV, 100 mil e não 1 milhão. E mesmo na radioterapia que trabalha com 5 milhões de elétron-volts, né? 15 milhões, acelerador de 15 MeV, ainda assim, por causa dos núcleos pequenos, carbono, hidrogênio, por exemplo, não acontece, ou é muito raro acontecer esse tipo de coisa no ser humano, por exemplo, né? Produzir um pósitron e um elétron. Tá? Aqui é só um gráfico que mostra a probabilidade de acontecer um efeito fotoelétrico e um Compton de acordo com o Z do material, tipo de átomo. Então, átomos carbono, oxigênio são átomos aqui baixinho. Eu tenho energia de raio-x, por exemplo, né, que é 100 keV. É mais fácil, né, tá dentro da predominante. É mais fácil ter efeito Compton do que efeito fotoelétrico, certo? Mais fácil. Pode acontecer? Pode. 90% Compton, 10% fotoelétrico? Pode. Se eu vou para átomos metálicos aqui mais pesados, o que acontece?
Então é mais fácil, a maior probabilidade de acontecer um efeito fotoelétrico do que o efeito Compton. Estou mais longe dessa divisa aqui, seria tipo 50%, 50%. Certo? Mas também nada impede de acontecer um pouco de efeito Compton. Ah, estou lá com o chumbo. Então, o chumbo sempre, com raio-x, sempre que ele for barrar o raio-x, ele vai absorver o fóton, que chegar de 100 keV, e aí não vai emitir o fóton secundário ali do efeito Compton. Não, 99% das vezes vai ser fotoelétrico, mas também pode acontecer alguns efeitos Compton sem problema. E aqui é que eu mostro que para produzir pares, né, você teria que ter um MEV, mas na prática isso não acontece, isso vai acontecer lá quase com 2, 3, 4 MEV. Então com 4 MEV você consegue produzir pares e ainda átomos super pesados, né? Quando você vem aqui para o corpo humano, está nessa faixa aqui de cálcio, que vai até o 20. Então, para o corpo humano, no mínimo, teria que ter 10 MeV. Tá? E ainda carbono, oxigênio está aqui embaixo, teria que ter 20 MeV. Então, os aceleradores de energia são de 15. A chance de você produzir no corpo humano, por exemplo, produção de pares, é mínima. A chance de você produzir pares, né, elétrons e pósitrons, na barreira, por exemplo, se você jogar radiação direta lá de 2, 3, 5 MeV direto na barreira de concreto, aí sim você tem alguns átomos mais pesados e você tem alguma chance de produzir pares, ok? Só para ter uma ideia para quem trabalha com radioterapia. Bom, isso são os fótons, então os fótons podem interagir dessa forma. Já as partículas alfa, certo? Que são núcleo de hélice, são bem pesadas, tem prótons e tem elétrons, prótons e nêutrons junto. Geralmente elas saem com 4 a 7 MeV de energia, tá? São muito pesadas. Elas são positivas, mais 2, então elas estão catando elétron negativo aí adoidado, né? Passou por perto, elas pegam. Só que na prática, essa partícula alfa não se transforma em hélio, né? Absorve 2 elétrons e transforma no átomo hélio. Normalmente, se elas têm muita energia cinética, né? Essa energia aqui de 4, 7 é muita energia cinética, são muito rápidas. Então, elas só arrancam os elétrons. Elas só atraem, né? Quer dizer, elas estão assim... Tem um elétron, ela tá passando aqui, chega para... você é elétron, sou positivo, vem para mim. Só que o elétron vem vindo, ela já está indo embora, só arrancou. E aí passa na frente do outro, então ela arranca muito elétron, mas os elétrons não conseguem se juntar a ela no primeiro momento para se transformar no átomo de hélio, certo? E aí também esses elétrons voltam para o lugar e tal, acabam emitindo fótons, tá? Então eu posso ter partícula alfa mais um átomo que ela passa próximo, o átomo continua igual, não acontece nada, você emite um fóton, ou seja, ela perde essa energia, né? De 7, por exemplo, cai para 3, cai para 6, cai para 4, e a alfa continua viva lá, andando no caminho. Ou pode, então, deixar o átomo positivo, arrancando o elétron, mas ela continua o caminho dela, tá? Então ela só vai patrolando ali e vai continuando, não acontece nada com ela. Claro que daqui a pouco ela vai perdendo essa energia aqui, né? 4 a 7 é quando ela sai do núcleo, ela vai perdendo, 6, 5, 4, 3, 2, 1, MeV, até que ela tá tão devagar que ela captura um átomo, um elétron e acaba virando o átomo de hélio, certo? Então isso acontece. Bom, por isso ela tem um curto alcance, menos de 1 milímetro muitas vezes, certo? Por isso que uma folha de papel que tem menos de 1 milímetro é o suficiente para barrar, ela vai entrar, vai fazendo os estragos dela, mas chega um ponto que ela perdeu energia e aí ela para e se transforma em hélio, certo? Ela pode perder, se for o ar, né? 100 keV por milímetro de ar, como eu disse, então a cada milímetro ela vai perdendo 100 keV, até que chegar a 0 MeV, né? 0 keV e para de andar. Por exemplo, ela passando em 1 centímetro de ar, ela vai perder 10 vezes 10 milímetros, 10 vezes 1 MeV. Ela perde 1 MeV em 1 centímetro de ar, mas ioniza, arranca 40 mil elétrons dos átomos. Tá? E nenhum cola nela, ela passa e vai arrancando e vai embora, certo? Então, ela 3, 4 centímetros de ar, ela gastou os 4 MeV que ela tinha, pronto, parou, virou gás hélio. Tá? Esses elétrons aqui, ou ela própria, que está perdendo energia, pode emitir raio-x, esses elétrons aqui da ionização podem emitir raio-x,
e eventualmente você pode emitir a própria partícula alfa, emitir algum raio gama, ela perder energia, não só arrancando os elétrons, mas ela emitindo energia porque ela está muito veloz, enfim, ela vai frear, vai encontrar um outro núcleo e assim por diante. Assim como os elétrons fazem o Bremsstrahlung, né, radiação de freamento, o alfa também vai fazer a radiação de freamento dela, de alfa, né? O beta menos, então, enquanto beta menos, beta, elétron vindo de dentro do núcleo, eles têm energias muito altas, às vezes a 20 MeV, por exemplo. Tá? É um elétron, certo? Então ele é muito leve e ele vai. Então ele passa papel, passa um pedacinho de madeira, passa a roupa da gente, né? Se eu botar uma plaquinha de alumínio, 1 milímetro, 2, coisa já é o suficiente, ele barra, certo? E aqui 20 MeV é diferente dos 100 keV, né? 20 mil keV, ou 20 milhões, e 100 mil, que é lá de dentro da ampola. Então, alcance médio, depende da energia, né? Centímetros até eventualmente metros no ar. Pode andar metros no ar sem acontecer nada com esse elétron. Certo? No ar, por exemplo, metro, 2 metros, de energia. E pode gerar raio-x característico ou por freamento. Por quê? Porque ele é um elétron. Ah, mas ele veio do núcleo. Sim, veio do núcleo porque eu dei um nome para ele dizendo que ele veio do núcleo. Ele chama beta menos, mas é um elétron. Então, esse elétron, como na ampola, é um elétron que pode bater num outro elétron, arrancar a geração radiação X? Pode. Ele pode passar no meio de outros átomos e fazer freamento? Pode. Então, veja, eu emiti beta, porque eu tenho um núcleo radioativo, e esse núcleo radioativo que emitiu, ele vai acabar estando próximo de alguma coisa, vai ter ar, água, o próprio invólucro, né, o recipiente desse átomo radioativo. O que vai acontecer? Esse beta-elétron aqui, ou esse elétron negativo, esse beta negativo, vai bater nos átomos da caixa do ar da água e vai gerar raio-x. Então, é uma coisa que, veja, a gente fala do beta, fala que ele pode viajar e tal, mas a gente esquece o seguinte, que depois ele enquanto elétron, pode fazer radiação X, a radiação X é fóton, pode fazer fotoelétrica e assim por diante, né? Então, quer dizer, a gente bate uma foto, mas na verdade é um filme, né? Então, esse beta-elétron, como eu disse, pode fazer a radiação característica, relembrando, então o elétron vem, bate no outro elétron, os dois vão embora, né? Na verdade, os dois vão embora, o elétron que está aqui e o outro também vai embora, os dois vão embora, fica um buraco. É como você tirar o primeiro andar de um edifício de 10 andares, cai a casa, então o que acontece? Você pega o telhado, que é o mais fácil, né, que não tem ninguém em cima, e joga o que está lá em cima para ocupar o lugar. E nisso aqui há uma emissão de radiação, que é chamada radiação característica. Tá? Normalmente é da primeira camada, porque ele tem mais energia, está girando mais rápido, ele é o que primeiro enxerga o buraco aqui. Mas pode ser de outras camadas também ocupar o espaço. Certo? Também pode haver esse elétron beta aqui negativo, também pode fazer radiação de freamento, tanto quanto dentro da ampola os elétrons do filamento lá que são jogados no alvo fazem radiação de freamento. Então isso aqui é um elétron, é igual aos outros, né? Eu chamo de beta porque eu sei de onde é que ele vem, só por isso, mas é um elétron. Então no momento que ele interage, seja com a eletrosfera ou ele, se tiver muita energia, ele pode fazer o desvio no núcleo também, não tem problema nenhum, pode fazer o desvio no núcleo. Ele vai, no momento do desvio, ele vai emitir uma energia que é um fóton. Tá? Vai emitir um fóton porque ele freou, ele perdeu energia cinética. Tá? Então, o beta menos faz a radiação de freamento tanto quanto um elétron comum. Porque, na verdade, ele é um elétron comum, tá? Só teve uma origem lá do núcleo. Então, para mim blindar esse beta menos em torno de 20 MeV, porque depois disso, justamente, você vai ter elétrons dessa energia. Geralmente você usa um composto de material leve e chumbo. Plástico absorve alguma energia sem gerar mais Bremsstrahlung, isso é bom. Tá? E o chumbo absorve os beta que tem menos energia. Então, alta energia você absorve com plástico, líquidos de carbono, etc. E depois o chumbo pega esses que tem um pouco menos energia. Então, vejo que aqui é um truquezinho para blindar mais eficiente. Às vezes eu botar 2 metros de plástico ou botar 50 centímetros de chumbo, eu boto só 1 metro de plástico, talvez 15 centímetros de chumbo, e a mistura dos dois é mais interessante para matar o elétron, né? Porque vai gerar fótons, os fótons têm que ser absorvidos, geram outros elétrons, assim por diante, é uma cascata. Beta mais é um pósitron, é um elétron, porém com carga positiva, então se comporta um pouquinho diferente do elétron comum, elétron negativo,
na hora de interação, tá? Mas ele tem o mesmo tamanho, é leve e geralmente o pósitron é atraído por um elétron negativo. Então o pósitron sai viajando, ele encontra o que ele mais vai ver, o que é mais fácil? Elétrons. Elétrons que são iguais a ele, só que negativos. Aí negativo e positivo se atrai, como vocês sabem, né? Então vai dar certo, os dois vão se juntar. Tá? Há então um aniquilamento e aí surgem dois fótons gama, ou seja, você passa a ter, em vez de massa, energia, segundo a lei de Einstein. Energia igual a massa, velocidade ao quadrado da luz, certo? Então eu tenho massa de um elétron, massa de um pósitron, os dois são negativos, com positivo a carga desaparece, dá zero, não tem problema, porque tu somou menos com mais, deu zero. E no lugar você tem dois fótons de 512. Professor, por que é de 512? Porque a massa do elétron convertido em energia é 512 keV. Então, de novo, quem tem dúvidas sobre energia igual a massa vezes velocidade ao quadrado, a gente falou na produção de pares que energia é transformada em massa e agora tem uma situação de massa é transformada em energia. Então, você tem um detector aqui, outro detector aqui, os dois a 90 graus dessa colisão, né? 180 um do outro, e você tem então uma geração de dois fótons de 512. Esses fótons não tem nome, né? Ah, é fóton gama? Não vem do núcleo. É raio-x? Não vem da eletrosfera. Não tem muito nome não, tá? É fóton de aniquilação, é fóton do pósitron, enfim, não tem muito nome. Mas assim, professor, não acredito nisso. Acho aí muita loucura. Energia, o senhor falou que energia transforma em massa, agora a massa desaparece, surge energia. Não estou confiando muito não. Ok, não precisa confiar. É um modelo que tenta explicar como que as coisas acontecem. Mas, segundo esse modelo, segundo essa teoria aí, certo? Existe um exame de medicina nuclear chamada PET, que é tomografia por emissão de pósitron, ou seja, se acredita que existam pósitrons, né, esses elétrons positivos, se acredita que você possa tomá-los, né, dos átomos radioativos, você toma os átomos radioativos, esses átomos radioativos emitem o pósitron, certo? E o que você faz? Você tem dois detectores exatamente a 180 graus, um em cima e um embaixo, tá? E esses dois detectores, eles detectam justamente a presença dos dois fótons. E você tem a imagem de PET. Então, quer dizer, o modelo, a ideia por trás da teoria é essa. Será que é isso que acontece exatamente? Não sei. Mas eu sei que em cima dessa teoria, desse modelo, eu crio um equipamento de imagem chamado PET, que se baseia no quê? Na existência do pósitron, que alguns átomos emitem pósitron, né? Flúor, radioativo, oxigênio radioativo, né? Quando você faz inalação, por exemplo, de oxigênio que emite pósitron. Mais ainda que esse pósitron acha os elétrons do próprio oxigênio ali, da tua respiração, etc., ali, dos teus carbonos e hidrogênios que você tem no corpo, os dois se aniquilam e emitem cada um fóton de 180 keV para cima e para baixo. Ponto, e você detecta isso. Ah, não é nada disso que acontece. Ok, esse é meu modelo, eu construí o equipamento assim e funciona. Se acontece uma outra coisa, pode ser. Você explique como acontece e explique como que eu consigo detectar os 512 se não é assim que acontece. Então, é a questão do modelo físico de como funcionam as coisas. Tá? Por fim, então, a gente viu fótons, digamos, né, um fóton interagindo com um átomo, acontecendo um efeito fotoelétrico. Tá? Então, fotografias, né? Mas na realidade isso é um vídeo. Então, por exemplo, eu emito fóton X e fótons gama, né? Tá? Enfim, fótons, onda eletromagnética. Então, essa energia do fóton for suficiente, ela faz o efeito Compton, e aí esse efeito Compton vai gerar um novo fóton com energia menor do que a original, novo fóton. Esse novo fóton pode gerar um efeito elétrico. Quando ele gera um efeito elétrico, não gera novo fóton, né? Lembre-se, só gera elétron. Esse elétron é um elétron, ele pode, por exemplo, ter pouca energia e gerar
calor, agitação térmica. Ok. Não, esse elétron, por exemplo, pegou uma produção de par lá que gerou um pósitron e se juntou, aniquilou, gerou 2 fótons de 512. Então são fótons. Fótons de 512 não pode produzir par, porque precisa de um MeV. Vai produzir efeito Compton, esse efeito Compton produz elétron e mais um outro fóton aqui. Mas esse elétron, são elétrons, o que ele pode fazer? Uma radiação característica. Radiação característica gera elétron livre e gera fóton. Esse fóton vai, vira fóton de novo. Esse fóton gera efeito fotoelétrico, com elétron, esse elétron pode fazer freamento. Freamento gera energia de fóton, gera outro fóton que vem. Ou seja, tudo isso aqui vai girando, 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 até que esses elétrons têm pouca energia, não vão fazer mais característica, não vão fazer freamento, vão fazer o quê? Calor. Ou seja, tudo é transformado em calor, agitação térmica. Tá? Olha a loucura. Certo? Então a gente fala o efeito Compton como sendo uma fotografia, o efeito fotoelétrico uma fotografia, produção de par, energia mínima, produz um positivo, produz um negativo, que pode ser o mesmo que vai se aniquilar com ele mesmo, até pode, ou pode fazer um freamento, gera fóton, ou seja, é um vídeo, isso não para nunca até que tudo acabe em calor, né? Na verdade para no calor. Então só para a gente entender. Então, tem só efeito Compton e fotoelétrico dentro do paciente, quando chega o raio-x pela primeira vez, sim, mas tanto Compton como fotoelétrico liberam elétrons. Esses elétrons vão produzir radiação característica dentro do paciente? Pode ser. Radiação de freamento dentro do paciente? Sim. Essa radiação gera o que? Fótons. Fótons espalhados, fótons que vão sair para todos os lados, e não só de cima quando saiu da ampola. Por isso que você tem radiação espalhada, radiação produzida pelo paciente. Mesma coisa na radiação de freamento. Avental de chumbo. Avental de chumbo protege. Por quê? Protege da radiação porque absorve por efeito elétrico, mas gera elétrons livres dentro do chumbo. O chumbo, com esses elétrons livres, gera radiação característica e radiação de freamento dentro do chumbo. Certo? Principalmente freamento. O que acontece? O chumbo gera novos fótons. Os fótons podem ser novamente absorvidos por chumbo? Pode. Ou podem sair do chumbo. Certo? Então, o uso de avental, por exemplo, na medicina nuclear, há alguns estudos, eu não vou dizer nem mais que é controversos, né? Mas já se sabe que nem sempre é adequado usar o avental de chumbo na medicina nuclear. Por quê? Porque em vez de você proteger contra a radiação, ou você absorver menos radiação, você acaba absorvendo mais radiação, porque a radiação que chega no avental é de alta energia. Se ela passa pelo avental, significa que ela passa por você, e se ela eventualmente não passar pelo avental, ou passar pouco, significa que ela possa produzir outras radiações e lhe atingir. Então, tem estudos que mostram que em alguns casos, de acordo com a energia, não é bom usar o avental de chumbo, porque você recebe mais radiação produzida pelo chumbo em decorrência de todo esse ciclo aqui, dos fótons que chegam no chumbo, que o chumbo absorve e transforma em elétron, mas os elétrons geram radiação dentro do chumbo e essa radiação sai do chumbo e bate em você, por exemplo, que está usando o avental. Ok? Por fim, sempre lembrando, temos que entender como funciona a radiação X e a radioatividade, saber a diferença da origem, se é natural, se é artificial, qual é as energias envolvidas para saber como se proteger, como que interage, tá? De acordo com a energia tem uma interação, já expliquei ali, radiação característica, freamento, né? Quando que produz, efeito Compton, fotoelétrico, tudo depende da energia. E ao mesmo tempo a penetração, para saber se eu posso me proteger ou não de acordo com o material, com a roupa que eu estou vestindo, com o avental de chumbo, com uma blindagem mais grossa ou mais fina, né? Blindagem de mamografia é mais fina, porque a radiação é mais baixa, 28, 30 keV. Radiação de raio-x convencional já é mais alta. Por quê? Porque você usa 100 keV, então tem que ser mais espesso, 120, 150. Uma fluoroscopia já tem a ver com quantidade, você produz muita quantidade de radiação, de 100 keV, eventualmente 110. Então, além da alta energia, tem a quantidade, então você tem que fazer uma blindagem maior. E assim vai, ok? A gente fica então por aqui e a gente se vê na próxima aula, quando a gente vai falar um pouco sobre essa interação sendo medida, como é que eu meço essa interação para dar um número, um valor, né, uma grandeza radiométrica. Ok?
Obrigado aí pela atenção. Até mais.